Amigos da TV Leão, estou recebendo o Dr. Alfredo Attier, presidente da Academia Paulista de Direito e desembargador. É por São Paulo, né, doutor? Sim. É prazer tê-lo aqui, muito obrigado. Doutor Attier, o que é ser desembargador? Bom, do ponto de vista formal, né, o desembargador, na verdade, é uma função que a gente exerce na segunda instância do judiciário. Ou seja, começa-se como juiz na primeira instância, julgando sozinho, e os recursos das decisões dos juízes, que são chamados de sentenças, vão para o tribunal e são julgados, então, por três pessoas que exercem a função de desembargador. Serão os juízes do que o juiz escreveu? Exatamente, os juízes do juiz. É a decisão final? No Brasil, não é a decisão final, porque nós temos os tribunais em Brasília. Temos o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, que podem também reformar essas decisões. E isso não dificulta? Olha, no Brasil a gente tem um sistema de recursos super atrasado, né? Muito assim emperrado. Então há possibilidade de muitos recursos. É por isso que as pessoas reclamam da justiça ser lenta, né? Porque de fato até ter a decisão final pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo demora muito tempo. Os meus colegas de imprensa do Brasil estão comparando, por exemplo, as sentenças que a Lava Jato dá e que vão para o pessoal da quarta lá de Porto Alegre, com uma rapidez, uma celeridade ideal. E comparando eles com o que o Supremo tem feito, por exemplo, se condenou 170 pessoas até agora ou mais, e o Supremo não condenou ninguém, não julgou ninguém. A que se deve isso, na sua opinião? Bom, a Operação Lava Jato, quer dizer, a concentração de trabalho é numa vara que é específica para esses processos. Eles não têm mais nenhum tipo de atribuição. Entendi. Então é muito mais fácil, porque eles se especializam, os funcionários dos cartórios se especializam, então é muito mais fácil isso ir rapidamente. Entendi. No caso do Supremo, não. O Supremo tem uma competência enorme, não é? E o Supremo não é como a Suprema Corte Americana, que é só corte constitucional e escolhe os processos que vai julgar. Não, o nosso Supremo recebe todos os recursos e tem que julgar todos os recursos. Então é muito difícil mesmo. O que faz um presidente de academia de direito? Bom, a academia... Eu tinha que perguntar essas coisas, o meu povo quer saber. Tá. A academia foi fundada em 72, mas ela passou por um tempo meio adormecida e agora a gente resolveu, digamos assim, renovar a academia, digamos assim, refundar a academia. Então a gente tem um monte de projetos a desenvolver e eu acho que o mais importante da academia e do presidente da academia é tentar se comunicar com os jovens. O senhor especificamente está implantando através da Academia Paulista, ou mesmo através da sua atuação, a defesa das minorias. E vamos delimitar as minorias. Falamos de minorias, falamos do gênero, claro, falamos das etnias, das cores ou raças, né? Claro. Das cores ou raças, conceito de raça, das deficiências, claro, né? Que mais? Os imigrantes, os refugiados também. Dos refugiados também? Claro, isso é muito importante. Qual é a sua pretensão? O que o senhor vislumbrou para isso aí? Por que o senhor está lutando para isso aí? Olha, primeira coisa, eu acho que não existem minorias, né? O que há é uma diversidade evidente na sociedade. Portanto, a sociedade não é uma unidade, as pessoas não são iguais, as pessoas são diferentes, individualmente diferentes e formando grupos são diferentes. Então não há minorias. Somos uma diversidade de várias coisas, etnia, gênero... De todos os tipos. Perfeito isso. Bom, e aí, agora, o que nós estamos vendo hoje, o que está acontecendo hoje no mundo, mas no Brasil especificamente, né? É um movimento em que a juventude, e essa é a minha grande preocupação... O senhor quer atingir o jovem? Sim, a juventude tem muitas dúvidas a respeito disso. A juventude, nós estamos vendo uma explosão da diversidade no mundo, todas as pessoas que aderem a alguma coisa que é diferente para aqueles padrões do que a gente achava normal, que não era normal. Né? Aquele era um padrão dominante. E hoje não existe mais esse padrão dominante. E essas pessoas, elas estão se expressando, estão querendo se expressar.
Isso numa sociedade que é tradicionalmente preconceituosa, né? Num país que viveu a escravidão durante muito tempo. Paternalista, um país em que há ainda machista, a predominância do masculino. Isso, esse padrão que a gente considerava normal, ele se choca com a realidade, porque hoje grande parte das famílias são lideradas por mulheres. E mulheres sozinhas, que trabalham, educam os filhos. Não é? Fato. Além disso, quando surge essa questão da diversidade de gênero, que é muito importante, as famílias também não conseguem compreender isso, não estão preparadas para isso. E eu percebi também que muitas escolas não estão preparadas para isso. Professores não sabem lidar com essa questão. Então, quando você caminha no centro de São Paulo, você encontra muitos jovens que foram expulsos de casa exatamente porque manifestaram essa diferença. Entendi. Então, esse é um problema sério. Nós ainda sofremos muito com a questão da violência doméstica, né? Isso é uma coisa séria. A gente acha, por exemplo... Então a mulher também faz parte da sua preocupação? Também faz parte. No encaminhamento do jovem a essa questão? Claro. Porque a gente acha, por exemplo, a gente assiste as novelas, assiste a televisão, os filmes estrangeiros, e a gente acha que a mulher já alcançou um patamar de igualdade. Mas essa não é a verdade, não é? As famílias ainda guardam essa questão da violência, guardam ainda a questão do preconceito. Pagar menos para a mulher para a mesma função do homem. Isso é inadmissível. Não dar às mulheres e a todos os gêneros as mesmas condições de progredirem na vida, de estudarem, de obterem a conquista do seu próprio sonho. Né? Então, isso muitas são barradas por assumirem outro gênero sexual. Como ajudar? Bom, a primeira coisa é mudar o perfil da educação brasileira, não é? Porque nós temos uma educação, você vê aquele movimento dos jovens no ano passado, de ocupação das escolas, tinha um lado extremamente importante, que era o da consciência desses jovens de que a educação não é uma educação verdadeira. Que, portanto, se você não dá a educação verdadeira, você está negando o futuro. Eu acho que toda a sociedade devia pensar um pouco nisso. Cobrar isso. Todos sabem exigir os seus direitos, mas os deveres nem todos cumprem. Exatamente. Eu acho que todos nós temos um dever para com esses jovens. Eu acho que a gente tem que pensar na escola de uma forma diferente. O que acontece com a classe média brasileira? Não é uma crítica, porque eu também pertenço a essa classe média. A classe média procura escolas melhores, que são escolas privadas, e tem que pagar caro por isso. Então, se nós valorizarmos isso, se houver um movimento da sociedade para valorizar a educação pública, que é pública gratuita, como nossos pais, por exemplo, nossos pais tiveram escolas maravilhosas. Já no meu tempo, eu já peguei a decadência. Particular ou eu fiz escola particular. Eu fiz pública e particular. E por que apodreceu a qualidade? Os sucessivos governos deixaram de dar atenção à escola pública e ao público, digamos assim, ao seu dever com relação ao espaço público, os equipamentos públicos. Então nós vivemos uso, né? Claro. Nos fins de semana tínhamos competições, festivais, shows dentro da escola, para os alunos e professores. Aliás, é muito importante até lembrar que o último, digamos assim, dos políticos brasileiros, sem crítica nenhuma aos atuais, mas o último dos grandes políticos brasileiros que tinha essa preocupação e que criou vários programas que existem até hoje, graças a essa criação, foi o governador Franco Montoro aqui de São Paulo, né, o saudoso governador. O senhor é a favor ou é contra se fixar um tipo de religião para se pregar nas escolas, ou devemos apenas dar uma geral, como muitos querem? Qual é a sua opinião sobre isso? Bom, o Brasil, durante o Império, tinha uma religião oficial, que era a religião católica. Continua sendo a maioria ainda? Continua sendo a maioria da população brasileira. Muito embora seja uma maioria assim, um pouco abstrata, né? Porque você tem muitos desses católicos, na verdade, não são praticantes e praticam outras religiões também. A gente tem uma influência muito grande das religiões africanas no Brasil, que estão muito difundidas, né? Mesmo a classe média, embora se afirme católica, costuma frequentar determinados lugares de terreiros de Umbanda. Terreiros de Umbanda. E centros espíritas, né? A religião kardecista e as outras também que caminham nesse lado da espiritualidade. Mas existem outras religiões além do cristianismo, né? Como é o caso das religiões africanas, o islamismo que é crescente na Europa, o próprio judaísmo. Agora,
depois da República, nós nos tornamos um Estado laico, quer dizer, não tem mais religião oficial. Isso significa que tem que haver um compromisso, que nunca houve no Brasil, na verdade, um compromisso de que as pessoas têm que buscar o seu caminho sem uma pregação obrigatória. Então, nas escolas públicas, eu penso que é evidente, você pode ensinar religião. Claro que pode ensinar religião, não há nenhum problema para isso, porque eu acho que a religião é importante para a pessoa, para a formação. A religião ainda continua importante no mundo inteiro. Agora, você não pode ensinar uma religião específica e obrigar as pessoas a seguirem aquela religião específica, porque o Estado não pode patrocinar o ensino de uma religião específica. Então, eu acredito que, nesse aspecto, o Supremo andou muito mal ao ter autorizado isso, né? Eu acho que isso está errado, isso vai dar problemas. Vai continuar a dar problemas, eu acho que a função... Vai cair na tua mão. Vai cair de novo no judiciário. A função nossa, você falou muito dessa questão de qual é a preocupação nossa na academia e tudo mais. O Brasil é um país de muitas injustiças. E injustiças que a gente vê todos os dias. As pessoas testemunham injustiças em todo lugar, no transporte público, na família, no trabalho. Neste país é exagerado. E o que acontece? Não tem uma solução para essas questões, para essa injustiça. Porque a justiça que parece imediatamente diante de um ato injusto, ela deixa as pessoas mais tranquilizadas. E você vê que a população brasileira está constantemente sob tensão, porque ela testemunha isso e não se resolve. Indignada. Então a função do judiciário é dar essa solução, não é? E ensinar as pessoas também a solucionar os problemas sozinhas, porque isso é maturidade democrática da população. Isso que é cidadania, você aprender a resolver o seu problema. Se nós temos uma discussão, nós conseguimos resolver sozinhos o nosso problema. A gente tem essa capacidade, tem essa maturidade, não vai sempre ter que procurar um terceiro para resolver o problema. Então eu acho que isso é muito importante, a gente precisa da justiça todos os dias, em todos os momentos. E se o judiciário toma uma decisão desse tipo, que é uma decisão que vai gerar conflito, eu acho que é lamentável, né? Eu acho que a gente tem que tomar uma decisão para solucionar os problemas, para dar justiça e não o contrário. A partir de agora, a TV Leão se compromete, inclusive, com o desembargador e com a Academia Paulista de Direito, de traduzir o pensamento e a vontade deles em relação às comunidades jovens do Brasil através da grande rede que é a rede principal dos jovens do mundo inteiro. Dr. Alfredo Atier, é a primeira, mas eu tenho certeza que mais de 1000 vezes a gente vai poder tê-lo aqui e contar com a sua, primeiro com a sua sapiência, com as suas histórias, com o seu estudo, mas principalmente com a sua boa vontade em dar a nós brasileiros a cidadania de tanto que o senhor falou aqui. Muito obrigado e volte sempre, já é sócio de carteirinha da nossa TV Leão. Muito obrigado, Gilberto, foi um prazer ter estado aqui, viu? Eu gostei muito dessa conversa. Gostou de verdade? Muito mesmo. Então tá certo. Bom, eu já fiz todas as honras de lei, cumpri meu ritual aqui de ética, agora vou falar, viu? Meu querido amigo Atier é pau para toda a obra e vai ser um grande presidente da academia, e eu estou dizendo, ele fica roxo, vermelho, e eu não posso quebrar o protocolo aqui. Contem sempre com a TV Leão, doutor Atier está aqui e, se Deus quiser, vai estar sempre nos aconselhando, nos indicando o caminho. Aprenda com a gente, TV Leão, a nova cara da web. Segura aí um pouquinho, faz a sua inscrição, me ajude aí, aperte o botão inscreva-se, faça a sua inscrição no nosso canal do YouTube e não esquece de apertar o sininho logo do ladinho do inscrição. Sabe por quê? Porque daí toda vez que tiver produto novo, vídeo novo, você fica sabendo. O teu telefone avisa, faz PIM, TV Leão. Muito obrigado por estar aqui. Você pode tirar dúvidas. Assista ao canal Nas Garras do Leão.